Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou trazer um conceito importantíssimo que está por trás de toda a lucratividade no mercado, né? Que está por trás dos resultados sustentados, dos resultados consistentes, que é o que todo mundo busca, que é o que todo mundo quer. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, como ser lucrativo no mercado, né? É um conceito que eu costumo chamar até de conceito de força maior, né? Que é o conceito de risco-retorno. E por que eu chamo dessa forma? Porque de fato, se você internalizar ele, se você dominar esse conceito e aplicar ele de forma objetiva no dia a dia prático das suas operações, você vai ganhar dinheiro inevitavelmente, né? É improvável completamente você não ganhar dinheiro se você aplicar de forma correta, e para que você aplique de forma correta, você precisa internalizar ele, você precisa dominar esse conceito, e para isso você precisa, antes de tudo, entender a importância desse conceito e a importância que ele tem nos seus resultados, né, no dia a dia das suas operações. Então, o conceito de risco-retorno ele é importantíssimo. Eu costumo falar, né, costumo tratar o sucesso no mercado, né, o sucesso nos resultados do trade em três coisas, né? A primeira delas é uma técnica bem alinhada, então você precisa ter uma técnica avançada, uma técnica alinhada, que é o que eu trago para vocês aí nos vídeos, nas operações que eu mostro para vocês. Então a gente tem que ter uma técnica alinhada que vai muitas das vezes contra o que a manada faz, contra o que todo mundo acaba ensinando aí, que logo é o que todo mundo faz e logo é o que não funciona, tá? Então, uma técnica bem alinhada é o primeiro ponto. Segundo, uma mentalidade correta, né? A gente precisa ter uma mentalidade correta, uma atitude ganhadora, isso é importantíssimo. E a terceira coisa é o conceito de força maior, que eu denominei dessa forma, porque é o conceito de risco-retorno junto a um gerenciamento de risco, né? Obviamente. E dessa forma você consegue ser extremamente lucrativo no mercado. Na verdade, essa é a única forma de você ser lucrativo no mercado, é você atuando em cima de um risco-retorno favorável. Quem está acompanhando os vídeos já sabe um pouco sobre esse conceito, porque a gente faz, né, juntos toda a racionalização do mercado, todo o racional técnico, todo o estudo de mercado das operações, inclusive operações que eu pego, eu mostro para vocês aí, tá nos vídeos passados. Então quem não assistiu, assista, que é bem bacana. E eu mostro, né, para todo mundo sobre essa questão do risco-retorno e da importância do risco-retorno. Porém, eu quero fazer esse vídeo, né? Estou fazendo esse vídeo hoje para trazer isso de forma objetiva, porque é um conceito muito importante e, de fato, ele está por trás de todos os resultados positivos, de todos os resultados consistentes do mercado. Todo mundo que tem aplica esse conceito, né? Dominou esse conceito em algum momento e aplica ele de forma objetiva no dia a dia das operações. Então, antes de tudo, o que a gente tem que entender, né? Que no mercado, a única certeza que você tem é que você vai tomar um stop. Isso é certo. Qualquer pessoa que fala diferente disso está mentindo ou ele não tem resultados consistentes, né? E ele está iludido acreditando que isso é possível sem você tomar stop, né? Ou o cara está mentindo ou é uma ou outra, porque não tem como. O stop, ele é certo. A única certeza que você tem no mercado é que você vai tomar um stop uma hora ou outra. Então, para que você, né, a partir do momento que você internaliza isso, que você entende isso, você começa a trabalhar de forma objetiva, de forma correta no mercado e você chega numa conclusão que você tem que pré-definir o seu risco. Então isso é muito importante. A única forma de você ser consistente no mercado, de você ganhar de forma sustentada no mercado, é você pré-definir o seu risco, já que você vai tomar um stop uma hora ou outra, porque isso é certo, é a única certeza que a gente tem. Se você entende que a única certeza que a gente tem é que você vai tomar um stop em algum momento, você pré-define o seu risco em todas as operações. E o que significa pré-definir o seu risco? Você tem que entender qual o valor, né? E isso é para cada pessoa, depende de cada pessoa, é totalmente customizável, né? O quanto você pode perder numa operação sem ligar, sem se importar. Então você tem que estar ciente disso. Então, se eu perder R$ 10 nessa operação, eu não ligo, eu não fico nervoso, eu não fico triste, nem nada disso. R$ 10. R$ 10 é tranquilo para me perder numa operação. R$ 5, R$ 15, enfim, não importa. Mas vamos supor que é R$ 10. R$ 10 está tranquilo. Então você pré-estabeleceu o seu risco antes de entrar numa operação. Então, a partir do momento que você pré-estabelece o seu risco, você está tomando, né, as decisões corretas, você está entrando no jogo da forma correta. Então, beleza, eu fiz esse material aqui para vocês que vai exemplificar bastante tudo isso que eu estou falando,
Mas antes de explicar esse exemplo, vocês têm que entender outra coisa muito importante. Então, ó, a primeira delas, stop é certo, uma hora ou outra você vai tomar. Para isso, você tem que pré-definir os seus riscos, né? Você tem que pré-definir o seu risco. Antes de entrar numa operação, você tem que saber o quanto você aceita perder sem se importar. Isso é muito importante. E a terceira coisa é que você tem que entender o trade como um negócio, né? O trade ele não é investimento, o trade é um negócio. E a partir do momento que você entende o trade como um negócio, você começa a tratar as coisas da forma correta e aí você está caminhando para a sua consistência, você está caminhando para os seus resultados sustentados, que é o que você tanto quer, eu tenho certeza disso. Então, como que a gente entende o trade como um negócio? Tenho certeza que todo mundo que está assistindo o vídeo sabe mais ou menos como funciona um negócio, né? Pelo menos minimamente sabe, e então entende que, por exemplo, se você tem X de faturamento, esse número ele vai ser reduzido, né? O seu lucro de fato vai ser um número muito menor do que você faturou, ou seja, porque você tem muito gastos e tudo mais. Então aqui eu levei em consideração, vamos supor que eu estou abrindo uma loja de roupa, né? Um exemplo, e eu preciso então comprar produtos, ou seja, eu preciso comprar camisas, calças e shorts, né? Foi o que eu coloquei aqui de exemplo, só um exemplo mesmo, mas eu preciso então comprar produtos, né? De forma generalizada, eu preciso comprar produtos para que eu possa vender esses produtos e eu preciso vender esses produtos mais caros do que eu paguei, né? Beleza. Então eu pego 10 mil reais, por exemplo, e eu compro em produtos, né? Igual eu coloquei aqui nesse exemplo. Beleza. 10 mil reais em produtos, fiquei com R$0, né, em tese, e agora eu vendo esses produtos por 3 vezes o meu risco, beleza? O que é? Um risco-retorno 3 para 1. O que isso significa? Que agora eu gastei 10 e aí eu vendi, fiz 30 mil reais. Agora eu tenho 30. Só que desses 30 mil, 10 eu tinha gasto antes, né? Então eu só lucrei 20 mil. Só que para que eu consiga ganhar de forma consistente esse dinheiro, né, igual trazendo para o mercado, para que você ganhe de forma consistente, igual eu falei, acertar uma operação é normal, todo mundo acerta. Agora, ganhar de forma consistente, ganhar de forma sustentada, esse é o segredo, né? É o que todo mundo está buscando e é isso que eu estou explicando para vocês como fazer. Atuando com risco-retorno favorável é a única forma de fazer. Então, voltando para esse exemplo, olha só, se você tem 10, você gastou 10 em produtos, aí agora você vendeu esses produtos por 3 vezes mais caro do que você gastou no início, ou seja, você fez 30 mil reais. Desses 30 mil, 10 você tinha gasto antes, então você só lucrou 20 mil. Só que para que você ganhe de forma sustentada, para que você ganhe de forma consistente, você precisa investir mais 10, beleza? Então, desses 20 que você lucrou, você precisa investir mais 10 para que você ganhe mais, né? Para que você continue ganhando. Então, você vai ficar só com 10 de lucro, né, na mão, né? Beleza? Só que você está com 20 porque 10 foi que você tinha gasto antes e você recuperou, beleza? Mas de lucro mesmo que você ganhou ali foi 10, só que você está com 20 mil, né? Acho que deu para entender. E aí você gastou mais 10 para que você ganhe agora mais 30, né? Já que você vai vender de novo por 3 vezes o valor que você pagou. E aí agora você vai ganhando mais. Então, né? Se você agora se fez 50 mil, porque 10 era do seu lucro passado e 10 foi o que você investiu, né? 20, na verdade, era o seu lucro passado, 10 é o que você investiu, mais 30 que você fez. Então agora você fez 50 mil, só que de lucro mesmo foi 40, né? Porque você tinha investido 10 para fazer esses 30 de agora. Então é meio confuso, mas acho que deu para entender que um negócio, como que ele funciona, né? Mais ou menos dessa forma. O que eu estou querendo trazer aqui, o mais importante disso tudo, é que você vai gastar para ganhar dinheiro. É o stop. O stop no trade é assim, entendeu? Você vai perder para você poder ganhar. É normal. Então o que isso significa? Que o trade é um negócio. Ou seja, você vai gastar para ganhar. Ou seja, o stop ele é necessário, né? Então você tem que entender o stop como algo necessário nas suas operações, nas suas negociações. Isso é muito importante. Internalizar isso é muito importante. Então aqui nesse exemplo, agora ele tá com 50, ele fez 50 mil, só que de lucro mesmo ele só tem 30 mil de lucro. Porque, né, ele vai gastando e ele vai ter que gastar mais 10 aqui para ele poder ganhar de novo 30, entendeu? Então a gente tem que sempre trabalhar com risco-retorno favorável. Nesse caso aqui foi um risco-retorno de 3 para 1, é o que eu quero trazer para vocês, né? O risco-retorno de 3 para 1 é o que eu trabalho. Se você pesquisar sobre o assunto, com certeza você já deve ter
se deparado com pessoas tratando sobre esse assunto, e todo mundo fala sobre o risco-retorno de 2:1, né? E o risco-retorno de 2:1, para mim, é completamente insustentável ao longo prazo, né? Eu não gosto de trabalhar com risco-retorno de 2:1, eu gosto de trabalhar com risco-retorno de, no mínimo, 3:1. E eu vou explicar isso para vocês, como que a gente faz isso de fato, de forma prática, de forma objetiva, no dia a dia prático aqui do mercado, beleza? Então, vindo aqui para o gráfico do Bitcoin, né, a gente está aqui no gráfico de 15 minutos, e a gente pode aqui identificar, né, eu já estava olhando aqui, uma possível oportunidade, tá? Eu nem vou entrar em questão de tempos gráficos maiores, porque todo mundo que assiste os vídeos sabe como que eu gosto de operar, né? Eu busco um viés no tempo gráfico maior, no macro, eu refino essa análise em tempos gráficos menores, busco pontos de entradas em tempos gráficos menores, então, né, a gente refina o macro com o micro, alinha tudo isso, a gente constrói todo um contexto para a gente estar atuando no mercado de forma objetiva, de forma assertiva, né? Mas eu nem vou entrar nessa questão, senão o vídeo vai ficar gigante, mas, e de fato aqui, essa aqui não é uma operação tão interessante nessa questão de pegar um viés macro, trazer para o micro e tudo mais, tanto que eu nem entrei nessa operação, mas aqui a gente tem um exemplo muito bom de risco-retorno que eu vou mostrar para vocês. Então aqui nessa região, olha só, eu identifiquei, vamos supor, uma oportunidade, né? Eu não entrei nessa operação, mas de fato é uma oportunidadezinha que a gente teve aqui. E o que é uma oportunidade, né? A gente precisa de algumas coisas para a gente ter uma oportunidade no mercado. Isso é muito importante também, então anota aí que isso é muito importante. O que a gente precisa para ter uma oportunidade? Primeira coisa, um contexto. A gente precisa construir um contexto. Então, para eu, Pedro, entrar numa operação, eu preciso identificar um viés no tempo gráfico maior, trazer ele para o tempo gráfico menor, né? Refinar essa análise em tempos gráficos menores, no micro, e aí contextualizar todas essas operações, utilizando teorias de mercado, utilizando análise lógica, análise institucional, APV, conceitos técnicos, diversas coisas, análise de preço e volume, né? Diversos conceitos técnicos, order blocks, fair value order blocks, então, enfim, um monte de conceito técnico que eu mostro para vocês frequentemente, como que eu contextualizo, né, as operações e o quão importante isso é, de fato. Então, a primeira coisa é ter um contexto. A segunda coisa é identificar um ponto de entrada, tá? Então, a gente tem que identificar um ponto de entrada nítido, né, contextualizado. E a partir do momento que a gente tem um ponto de entrada, a gente precisa ter um ponto nítido de stop loss. Beleza, então levando para essa operação aqui, a gente tem essa região de POC, olha só, a região aqui do volume profile, né? A gente tem o volume profile, região de POC, a região de maior volume dentro do volume profile, que é essa região verde marcada aqui no gráfico. Então, aqui eu já tinha até feito aqui para explicar para vocês como que eu explicaria, né? Tava vendo como que eu ia explicar isso para vocês da melhor forma possível. Então, voltando aqui, olha só, a gente tem essa região, é a POC, e o preço está testando essa região. Aqui a gente começa a perceber que a gente tem uma possível acumulação de Wyckoff, beleza? Nessa região aqui, uma estrutura dentro da metodologia de Richard Wyckoff, né? Teorias de mercado, utilizo muito nas minhas operações. Então aqui a gente tem uma acumulação, uma possível acumulação, e a gente está no movimento de captura de liquidez, um spring, aqui embaixo, vindo testar essa região de muita liquidez, que é essa POC que eu mostrei para vocês dali do volume profile, que é essa região verde. Então aqui a gente começa a perceber que a gente tem uma formação de um ombro cabeça a ombro, né? Um possível ombro cabeça a ombro, beleza? Então a gente tem essa região de ombro cabeça a ombro. A gente tem aqui a neckline, né? Eu posso traçar aqui a neckline e a gente começa a perceber que nessa região aqui, ó, a gente tem uma falha de continuidade, né? O chau. Então aqui eu posso alinhar, posso colocar dessa forma, ó, que é o chau, né? Eu já expliquei isso bastante aí para vocês também, o que isso significa. Então nessa região a gente tem o chau, a gente fechou acima do último topo válido, que era este daqui, então a gente falhou continuidade, então o preço tende a começar uma tendência de alta aqui, e a gente tem esse padrão de reversão de tendência, um ombro, cabeça a ombro invertido, e eu tracei aqui a neckline, a gente pode projetar essa neckline, eu vou jogar aqui nos 5 minutos, vai ficar mais nítido, olha só, todo esse movimento, a gente tem aqui o ombro, cabeça a ombro, né, esse possível ombro, cabeça a ombro invertido, aqui a gente tem a falha de continuidade acima do chau, né, que é esse CHO-CH, e aqui eu tracei a neckline, vou acertá-la aqui por 5 minutos, ó. Nessa região aqui a gente tem a linha do pescoço, né, conhecida, que é a neckline. Eu posso projetar ela aqui para baixo
E olha só, a gente encontra aqui uma região, um ponto de entrada nesse ombro direito, para a gente estar antecipando a entrada para esse ombro, cabeça a ombro, para possivelmente a gente vir aqui em cima e fechar essa região de imbalance aqui, esse retângulo roxo é o imbalance, que é justamente esse imbalance aqui. O que é um imbalance, né? O imbalance ele é uma ineficiência do preço. O que isso significa? Quando a gente tem umas velas muito grandes dessa, olha só como é que o preço caiu muito rápido aqui, a gente teve um preço se deslocando de maneira muito rápida, isso significa que a gente teve muitos contratos em abertos, né? A gente teve uma ineficiência do preço e o preço tende, né? O mercado tende a voltar nessa região para fechar esses contratos em abertos. É parecido com gap, né? Quem conhece sobre gap no mercado é uma analogia parecida. E aqui a gente tem essa ineficiência do preço, o imbalance, e o preço tende a voltar nessa região, né? Nos vídeos aí que eu explico sobre as análises que eu falei para vocês, eu mostro muito isso, explico muito bem isso, e a gente é mais fácil, né, para explicar do que eu entrar nessa questão agora. Mas aqui é um imbalance, a gente tende a fechar esse imbalance, ou seja, o preço tende a voltar aqui em cima. Então, se a gente tem essa região para o preço tentar voltar, isso aqui é uma possível acumulação de Y, que a gente está numa estrutura de captura de liquidez abaixo dos fundos. Então, aqui a gente tem muita liquidez nessa região, ó, né? A gente tem liquidez aqui presente abaixo desses fundos. O preço fura essa região, vem capturar a liquidez, vem testar essa região de POC, né, dentro do volume profile, que é essa região verde, e vem estruturando esse ombro, cabeça, ombro invertido, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, falhando continuidade, né, formando um ombro, cabeça, ombro ascendente, que é um padrão que tem maior probabilidade de alta ainda, né, de seguir uma alta muito interessante, por conta dessa falha de continuidade que traz ele como ascendente, né, como um ombro, cabeça, ombro ascendente. Então aqui nessa região, olha só, a gente tem a projeção da neckline e aqui um ótimo ponto para a gente estar entrando nessa operação. Posso traçar um volume profile dessa amplitude aqui e olha só, que coisa linda. A gente tem exatamente aqui a região de POC, olha aí, região de POC, que é uma região muito interessante para a gente estar entrando nessa operação. A gente traça a POC dessa amplitude aqui da cabeça e a gente identifica um ótimo ponto confluente com a projeção da linha de retorno, ou seja, aqui é uma ótima região para a gente estar entrando nessa operação. Então, o que eu faço? Eu identifico, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa de algumas coisas para a gente identificar uma oportunidade? A primeira delas, o contexto. Então, aqui eu estou contextualizando toda a operação, a gente tem todo um contexto para a gente ter um movimento de alta e a gente tem um ponto de entrada nítido, então eu identifiquei um ponto de entrada, após identificar o contexto, eu identifiquei um ponto de entrada, e a partir do momento que eu identifiquei o ponto de entrada, eu vejo aonde que está o ponto nítido de stop, né? Aonde que vai ser o stop? O stop ele é aqui embaixo, ou seja, abaixo da cabeça, né? O stop técnico de um ombro cabeça a ombro é abaixo da sua cabeça, um ombro cabeça a ombro invertido é abaixo da sua cabeça, e um ombro cabeça a ombro normal é acima da sua cabeça, né? Então, o stop técnico ficaria abaixo da cabeça, ou seja, abaixo dessa região verde aqui, cerca de 0,71%. Beleza? Então, eu pego esse negócio de marcação aqui, de risco retorno, venho, coloco o stop abaixo dessa região, olha só, abaixo dessa região, então o meu risco é de 0,70, 0,66 na verdade está aqui, e o nosso retorno aí, o preço já está subindo bastante, tá vendo? A gente tem essa possibilidade aqui. E o retorno lá em cima. Olha só. Retorno aqui nessa região para fechar esse imbalance. Essa linha preta aqui já é uma região muito interessante para o preço estar buscando. Então a gente tem essa oportunidade aqui de trade, beleza? A gente tem essa oportunidade. E como que a gente calcula o nosso risco-retorno? Então a primeira coisa que eu falei com vocês foi que a gente precisa pré-definir o nosso risco, ou seja, a gente precisa saber quanto que a gente pode perder numa operação. Então, se eu aceito perder, por exemplo, R$10 sem me importar, R$10 é tranquilo, eu pago R$10 para ver se esse trade vai funcionar e não vou me importar se eu perder esses R$10, sem problema nenhum. Então, tem que ser um valor que você não liga, de fato, em estar perdendo. Você não liga de estar perdendo para o mercado. Então, vamos supor que é R$10, e aí o seu stop está aqui de 0,66. Eu vou colocar o stop de 1% só para facilitar a conta, mas não significa que é para ficar pegando operação com stop de 1%. Não tem nada a ver. O stop ele é customizável também.
Aqui é o ponto de stop onde eu mostrei para vocês, 0,66, nessa operação aqui é esse o stop. Porém, para fazer a conta aqui para vocês entenderem, vai ficar melhor com um stop de 1%. Então, vamos usar o exemplo de um stop de 1%, tá? Vamos supor que o stop estaria aqui embaixo, de 1%. Então, a partir do momento que você identifica um ponto de entrada e você identifica onde que vai ficar o seu stop loss, você calcula quantos por cento que está o seu stop, de quanto que está o seu stop. Nesse caso aqui, né, o exemplo de 1%. Então, se o seu stop está de 1% e você aceita perder R$10 na operação, você tem que entrar, então, nessa operação com R$1.000. Então, é dessa forma que você pré-define o valor que você vai entrar numa operação. Então, muita gente fica sem saber, mas quanto que eu entro numa operação e tudo mais, e muita gente também pega um valor fixo e fica entrando só com esse valor. Eu não recomendo isso. Eu recomendo você pegar um valor fixo de risco, ou seja, pré-definir o seu risco. R$10 que eu aceito perder na operação, então é R$10 que você aceita perder na operação. A partir do momento que você aceita perder R$10 na operação e seu stop é de 1%, você pode entrar nessa operação com R$1.000, porque 1% de R$1.000 é R$10. Agora, vamos supor que esse stop aqui, ele está em 2%, ó. Olha lá, 2%, tá vendo? Aqui. Então, se esse stop aqui estiver em 2% e você aceita perder R$10 também da mesma forma, porque isso não muda, e o stop está de 2% agora nessa outra operação, por exemplo, então você não pode entrar com R$1.000, porque se pegar o seu stop, e lembra que eu falei, o stop é a única certeza que você tem no mercado. Então, por mais que a operação seja boa, por mais que você tenha contextualizado, por mais que você tenha identificado diversos padrões, contextualizou toda a operação, pegou o macro, refinou no micro, fez tudo certinho, você tem probabilidades, né, disso acontecer ou não, independente da operação, por melhor que ela seja, você só vai ter as probabilidades jogando a seu favor, né, nesse caso. Então, você tem que pré-definir o seu risco, porque o mercado pode pegar e ir no caminho de menor probabilidade e pegar seu stop, entendeu? Então, você tem que entender isso. Nesse caso, o stop de 2%, você não pode entrar com R$1.000 igual você entraria se o stop tivesse de 1%. Ou seja, nesse caso você tem que entrar com R$500 só, porque R$500 em um stop de 2%, você vai perder R$10 da mesma forma. E o seu take, aqui o objetivo está de 3 e pouco por cento, 3,31%. Então vou voltar o stop aqui do jeito certo, né? Vou deixar de 1%, né, igual eu falei no exemplo, 1%. Então a gente tem aqui uma operação de 3,3 vezes o risco, olha só. Então é uma operação válida, a gente pode entrar nessa operação de fato, porque a gente tem um risco-retorno favorável, né? Lembra que eu falei para vocês? A gente tem que trabalhar com risco-retorno de no mínimo 3:1. Então isso é muito importante, vocês têm que internalizar isso, é completamente necessário, é a única forma de ser lucrativo no mercado é trabalhando com risco-retorno favorável, e eu aconselho que seja de no mínimo 3:1, né? E isso é ilimitado, 3:1 é o mínimo, né? Eu pego operações de 4 vezes o risco, 5 vezes o risco, 6 vezes o risco, 10 vezes o risco, 20 vezes o risco, né? Igual eu falei para vocês, eu mostro isso frequentemente aí nos vídeos para vocês e isso é muito importante. Porque o que isso tudo significa? Que, por exemplo, se você aceita perder R$10 sempre, então vamos supor que você entrou nessa operação e aí pegou seu stop, beleza? Vamos supor, pegou seu stop. Então eu vou ter que colocar aqui, ó. Então a gente coloca aqui, entrou numa operação, menos 10. Perdeu R$10, errou uma operação. Aí agora você encontra outra oportunidade no mesmo dia ou em outro dia, enfim, não importa. Outra oportunidade e agora você acerta a operação. Você pega operações de 3 vezes o risco, então eu vou usar o exemplo aqui só de operações de 3 vezes o risco. Não vou entrar em consideração da possibilidade de ter pegado uma operação de 4 vezes o risco, de 5 vezes o risco, de 10 vezes o risco. Não vou entrar nesse exemplo, né? Não vou considerar isso. Vou considerar operações só de 3 vezes o risco, só elas. E olha só, agora você acertou, então você ganhou 30, né? Então agora você ganhou 30. Aí você vai e erra outra, tá? Terceira operação, errou, menos 10, né? Menos 10. Então você ficou com 10 negativo, você ganhou 30. Se foi para 20 positivo, aí você perdeu outra. Ficou com 10 positivo agora, aí você vai e acerta outra agora. 30 de novo. 30 de novo. Você estava com menos 10,
foi para 20 positivo, ficou... Opa, não, aí você... Peraí. Menos 10. Então, agora a gente copia. Eu troquei, foi mal. 30. Olha aí, você ficou com menos 10. Aí você ficou com 20 positivo, né? Ganhou 30, ficou com 20 positivo. Aí você perdeu 10, então você ficou com 10. Ganhou 30 de novo, agora você já está 40 positivo. Aí você pode acertar outra depois, né? Mais 30, estava certo. Então, mais 30, olha só. Mais 30, então você está com 30 positivo, agora você está com 60 positivo. Aí você vai e erra outra. Menos 10. Beleza? Menos 10. Então, vou colocar aqui, ó, para facilitar o entendimento. Ó. Dessa forma, tá vendo? Vocês estão entendendo como que ganha dinheiro no mercado? É dessa forma. Eu nem vou continuar a conta. É dessa forma. E agora, levando em consideração que você pode pegar operações de 4 vezes o risco, de 5 vezes o risco, aí o que acontece? Vamos supor, nesse mesmo exemplo, você foi e errou a primeira, ficou com 10 negativo. Aí você vai e acerta uma de 3 para 1, fez 30, ficou com 20 positivo agora. Aí você vai e acerta outra de 5 vezes o risco. Aí você faz 50, você está com 20, agora você está com 70 positivo. Aí quando você erra só 10. Entendeu? Aí de 70 você vai para 60. Aí você pode errar de novo, você vai para 50. Aí você acerta outra de 3, você vai para 80. Aí você acerta outra de 4 agora. Você está com 80, você vai para 120, aí você vai e erra outra, aí você vai para 110, erra outra, 100, erra outra, 90, aí você vai e acerta outra de 3 vezes o risco, já vai para 120 de novo, acerta outra de 5 vezes o risco, aí você vai para 170, entendeu? Aí você vai e erra, aí você erra só 10. Então é dessa forma que a gente é lucrativo no mercado. Operaçãozinha aí que a gente falou, tá até seguindo legal, né? Uma operação até bem bacana. Mas eu gosto particularmente de confluenciar com o viés do macro, né? E no macro a gente estava ali no 4 horas, não estava muito interessante, então eu até identifiquei essa operação aqui antes de mostrar para vocês e eu não entraria de fato nela por conta disso, mas é a forma com que eu gosto de operar. Mas a gente tinha bastante contexto aqui, estava até bem interessante. Depois que foi aqui, né, a gente até considera que de fato valeria o risco, mas eu preferi não entrar nessa operação, beleza? Não estou posicionado. Mas é isso, galera, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido objetivo, né? É meio confuso, é muito contexto, muita coisa, mas acho que ficou bem explicativo, deu para entender a importância do risco-retorno nos seus resultados, né? Alinhado a um gerenciamento. Então eu vou trazer mais vídeos falando sobre o gerenciamento, né? Seria nada mais, nada menos do que você pré-definir o quanto você pode perder no dia, por exemplo, né? Para caso você perca, por exemplo, R$10 por operação, mas se eu perder R$30 hoje, num dia, eu paro de operar e só opero no outro dia. Essas coisas, né? Questão de gerenciamento. Muito importante você alinhar o risco-retorno, mas se você trabalhar com risco-retorno sempre muito favorável, esquece, né? Você vai ganhar realmente muita grana no mercado, você vai ser consistente, porque é dessa forma que faz. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir. Fui!